Bom dia, meninas. Que a graça do Senhor esteja com cada uma de vocês. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma reflexão que se encontra em Tiago 1:12, que diz assim: Bem-aventurado os que perseveram a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Dentro desses dias eu tenho visto e tenho conversado com algumas pessoas, e até mesmo dentro da nossa família, nós temos visto tantas pessoas passando por provações, né? Nós temos de um tempo para cá muita coisa acontecendo, pandemia, por outras ordens que tenha acometido tantas provações em termos de dificuldades, né, de perdas, de casos que na justiça, doenças, tantas coisas que nós estamos, cada um tem a sua aprovação, né? E temos dias que nós falamos para Deus, até quando o Senhor vai nos provar? Até quando eu vou ter que esperar? Abrevia o tempo, Senhor, porque a gente já não aguenta. E chegam dias que nós não aguentamos, realmente. O fardo parece que ali vai ser o último dia. E o Senhor diz para você assim, aguarda só mais um pouco. Porque a coroa da vida você já tem no céu, já está garantida. E aqui na terra você está sendo provado. Mas o Senhor vai te dar, com toda certeza, todas as sortes de bênção, tudo aquilo que você tem pedido você vai colher. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Você está sendo provado, mas você vai passar pela prova. Você vai passar pelo fogo, mas o Senhor vai estar com você. Ele vai te dar, Ele vai te mostrar que fala, filha, tá vendo? Você perseverou em fé. Você se manteve de pé, mesmo com tanta coisa difícil, você se manteve de pé. Você se manteve firme na fé. E hoje o teu galardão está aqui, tua vitória está aqui. Então, continue, não desista, não pare. Não pare, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja doendo, continue. Como diz aquele cântico, então louve. Tá doendo? Louve. Tá sofrendo? Louve. Que o teu louvor, o teu choro, a tua oração está chegando sim ao trono dos céus. E no tempo certo do Senhor, Ele vai te mostrar. Você foi provada e a tua vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tenha uma sexta-feira linda, um final de semana abençoado por Deus. Deus te abençoe. Um beijo. Pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui em família para agradecer a Deus, agradecer a vocês. É impossível numerar quantas pessoas se uniram a nós pela vida do Marcos, quantas orações, quantos pensamentos, quantas preces, quantas ligações por dia. Então assim, gente, muito obrigada. Nós não temos de verdade como agradecer vocês por tanto amor demonstrado. E só louvar, pedir que Deus abençoe, prospere, multiplique na vida de vocês e nos colocar à disposição. Em qualquer momento da vida que vocês precisarem, pode saber que tem uma família aqui também, junto com a de vocês. Muito, muito obrigada. O Mar tá bem, as sequelas, né, do tratamento, ele vai continuar fazendo, tá tomando os remédios, se cansa um pouco, não pode falar porque ainda tem tosse, mas ele quer falar. Deixar a todos uma palavra: gratidão. Se eu estou por aqui, eu sou muito grato à oração de todos. Dizer por causa e o motivo das orações de vocês é que propiciaram que eu retornasse. Deus ouviu as orações e permitiu que eu estivesse aqui com vocês. Então, agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a vocês. Obrigada, muito obrigado. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigado.
Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um grande prazer, uma honra trazer a palavra nesta noite. E agradecer em nome dos pastores, especialmente pelo pastor Alberto Kenji, que nos dá esta oportunidade. Quero saudar a todos e vamos refletir na palavra de Deus, em que sabemos que ela por si própria nos testifica a respeito da verdade de Cristo. Porque nos evangelhos nós vemos, no Novo Testamento nós vemos que Cristo é a imagem de Deus refletida. E é em Cristo que eu quero falar. É para a glória de Cristo que estamos aqui nesta noite, para meditar a respeito da sua palavra. Quero ler em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 17, fala a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. É o texto que vamos ler. Lucas 7, 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por esta palavra. Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Te pedimos perdão dos nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, justificados por ti, mas continuamos sendo pecadores. E te pedimos agora por misericórdia a tua graça, a fim de que o Senhor nos revele aquilo que está escrito na tua palavra, porque a tua palavra é a profecia. E nós te agradecemos por ela e te louvamos, Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para a sua própria glória. Amém.
Muito bem, falando a respeito do Evangelho de Lucas, sabemos que Lucas, ele era um médico, não foi um apóstolo do Senhor, mas segundo todo o tempo que ele andou com Paulo, com outros discípulos e apóstolos de Jesus, o Senhor o usa para escrever este Evangelho. E ele o escreve no ano 63 depois de Cristo. E sabemos que ele tem particularidades a respeito de histórias, datas em que nós vemos os registros pela própria história de que o que ele relata são coisas verídicas e inspirada por Deus. Por isso, a ênfase de Lucas em seus 24 capítulos é glorificar o nome de Jesus. E nesse texto não é diferente. Nós estamos aqui diante de um texto fantástico. O primeiro texto onde ele manifesta a ressurreição de uma pessoa. Sabendo que a filha de Jairo será ressuscitada, mas é no capítulo 8, o capítulo seguinte. E nós aqui temos uma lição, temos um confronto com relação à nossa vida e vamos meditar a respeito disso agora. A palavra de Deus, ela nos mostra que os homens de Deus, eles procuraram dar ocorrências e falar daquilo que glorificasse a Deus. E aqui nós vemos que o milagre da ressurreição, que reflete a essência do Evangelho de Cristo. Por isso que aprendi uma vez que eu devo me esconder atrás da cruz de Cristo. E é o que eu sempre faço, porque a Ele é toda a glória, e Ele tem que aparecer e eu diminuir. Por isso, nós observando aqui o que o texto relata, nós podemos já, a partir do versículo 1 que nós não lemos, falar a respeito de que Jesus estava em Cafarnaum. E ele ali cura o servo do centurião, sem estar presente e de uma condição remota. Ele não estava ali, mas ele cura este homem. E é um milagre maravilhoso. E nos parece que é circunstancial ou acidental de que ele logo em seguida venha com uma narrativa que muitas vezes parece ao acaso e que não é. Ele nos traz uma ênfase à medida em que ele relata a cura desse servo do centurião, e ele já nos remete ali no versículo 11 deste capítulo 7, dizendo assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Segundo os historiadores, devia ser em torno de umas 100 pessoas. E eles estavam ali, seguindo a Jesus. E o texto nos fala que foi em subsequente, quer dizer, ele estava em Cafarnaum, e logo pela madrugada eles levantam e vão para Naim. Interessante que esse episódio, ele é um episódio tremendamente fantástico. Era uma jornada de 10 horas e obviamente iriam fazê-la a pé. E havia um sol tremendamente escaldante. E essa cidade, ela é só citada esta vez no Novo Testamento. É uma cidade que fica num alto monte e fora das rotas principais. E era uma cidade insignificante. Então Jesus, para passar ali, precisou sair da rota. E esta rota ele tinha já em mente, porque ele sabia o que ele iria fazer ali. E o texto nos fala a respeito de que, no versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade. Então nós vemos de que a cidade tinha muros, porque ela tinha uma porta. E sabe-se que os gados ficavam
para fora desta porta. E o cemitério também. Então, imagina-se que aqui fala-se a respeito de quê? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, uma outra multidão também começou a despontar de dentro dessa cidade. E o que nós podemos observar é que Lucas, ele fala justamente aqui no versículo 12, que eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Lucas faz isso com extrema intenção de mostrar de que era filho único e de que este filho, ele era o arrimo da família. Era ele que sustentava sua mãe. E agora estava morto. Por isso que nós vemos que Lucas tem esse critério de mostrar a respeito disso. Porque sabemos de que na Bíblia as viúvas sempre foram necessitadas. Os órfãos também. Então podemos dizer que Deus, o nosso Pai, é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. E Jesus nos mostra de que ele tinha uma intenção de ir a este lugar. Os discípulos não sabiam, mas ele sabia. E nós vamos nos deparando de que este encontro que vai haver, ele foi exatamente calculado por Jesus. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E nenhum desses grupos, sabia o que ia acontecer. Eram dois grupos distintos. E até nos remete ao passado de que pregadores antigamente se deliciavam em pregar esse texto e chamavam do encontro da bendita colisão. Esta colisão bendita que não vai continuar tudo como era antes. Algo será mudado. Algo de extraordinário irá acontecer. A princípio, em nossos pensamentos, nos dirige o fato de que Jesus irá fazer um milagre ou fará a ressurreição de um morto, apenas para dar de presente à sua mãe, que era necessitada, e que isso poderíamos entender que em segundo plano aconteceria. Mas há algo intrínseco nessa história, neste relato, a respeito de algo tremendo que nós vamos descobrir através da leitura desse texto. Então, não vai continuar como era antes. Algo irá acontecer quando esses dois grupos colidirem. E será que nós podemos imaginar esse quadro? E começamos a refletir e imaginar que Jesus nunca esteve num funeral. Podemos dizer que no início do seu ministério ou durante seu ministério, não. Obviamente, contemplou a morte do seu pai, mas após o início do seu ministério, ele nunca esteve num funeral. Porque se ele estivesse, as coisas mudariam. O morto iria ressuscitar. E aqui não foi nada diferente daquilo que nós estamos dizendo. Então, o que nós podemos entender é que imaginemos essa circunstância de que um único filho de uma viúva tinha morrido. E esta senhora, esta mulher, que estava na condição como Noemi, e que Noemi acaba se chamando de Mara, de águas amargas, porque tinha perdido o marido e tinha perdido os 2 filhos. Esta mulher estava numa situação idêntica a Noemi. E o texto vai nos dizendo de que o rapaz, o morto, era um jovem. Era um jovem que era morto. Não era uma pessoa de idade, mas era um jovem. E isso não é nada por acaso. A ênfase que Lucas dá aqui
era como realmente o único filho desta viúva. Vejamos que, para dar força à situação, ele descreve tudo isso, e sendo o arrimo desta família. Mas tudo se foi, tudo se acabou. Que coisa horrível, meus irmãos e queridos que estão nos assistindo. Que coisa horrível é a morte e que ela entrou no mundo por causa da nossa rebelião contra Deus. É esta circunstância que vivemos. Que coisa terrível que nos trouxe para nós mesmos. Mas observe que o foco principal do Senhor não é o jovem, mas sim a viúva. No versículo 13, nós vemos: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Que absurdo dizer a uma mulher naquela situação, perdido seu único filho, que ela não chorasse. E as pessoas já se espantaram pela primeira vez com aquele estranho que dizia assim. Eles não se conheciam, nenhum dos grupos se conheciam. Jesus foi a uma cidade desconhecida. Jesus estava ali se manifestando a uma mulher anônima, a um filho que ela teve e que também, antes disso, não o conheceu. E estava ali essa circunstância. Imediatamente, quando as duas procissões se encontram, ele, Jesus, não olha para o morto, e sim, ele vai olhar para a viúva e diz a ela: não chores. Ele caminhou 10 horas para dizer aquilo para aquela mulher. Uma mulher anônima e uma cidade desconhecida. Por isso que quando nós estamos dizendo que Lucas, ele intencionalmente nos remete a nos refletir, a nós refletirmos de que ele propositalmente, ele lança após o fato de ter atendido o servo do centurião, ele transporta a nós a entendermos de que esta ocorrência sobre a viúva que perde o seu filho. Repare bem, lá em Lucas 7, onde nós estamos dizendo, no versículo 4, diz assim: estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Repare bem que na mente do judeu, para alguém ser abençoado, ele precisava ter um mérito. Ele precisava ter realizado alguma coisa boa para que Deus o abençoasse. E Lucas aqui contrasta com esta viúva, de que ela era anônima, o seu filho era anônimo, e Naim sequer pertencia à rota dos caminhos. Mas ele foi falar com essa mulher. O que esta mulher teria de oferecer para que ela pudesse ser salva? O que esse rapaz teria tido para que pudesse ser ressuscitado? Pois bem, meu querido irmão e amigo, nós não somos salvos por termos algum mérito. Nós não somos salvos porque entendemos que Deus olhou para nós e olhou em nós e viu que nós éramos bons e nos resgatou. Não. A palavra de Deus diz que todos nós somos maus e que só Deus é bom, disse Jesus. Consequentemente, ele disse que ele é bom e que o Espírito Santo também é bom. Por isso, nesta condição, também nós estamos.
nós fomos salvos pela graça de Deus. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Nós não fomos salvos porque Deus olhou para nós e olhou e viu em nós alguma coisa que pudesse ser aproveitada. É pura misericórdia. E o texto nos mostra de que os judeus assim pensavam. Mas Jesus Cristo, à medida em que adentra aquela cidade, ele mostra o seu poder para uma pessoa que nenhum mérito tinha para receber aquela graça. O versículo 14 também vai nos dizer que, chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Que coisa impressionante que Jesus fez aqui. O povo, aquela multidão, entrou em desespero de novo. Ficaram perplexos, porque ele simplesmente tocou o esquife. E aí, pela lei, ele se tornou um contaminado. E todo mundo ficou assombroso. E o mais interessante é que também aqueles homens que carregavam pararam. Eles pararam de carregar. Porque eles sim já estavam malditos e precisariam passar pela purificação de 7 dias. Mas aquele estranho vai, além de ter dito para a mulher não chorar, ele simplesmente toca o esquife. Interessante que o que nós podemos observar, que pela lei judaica, Números 19:11, vai nos dizer que não se pode tocar no morto. E Jesus o toca. E é interessante que Jesus não se contamina. Porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele é Deus, ele é poderoso. Ele não se contamina. E, pelo contrário, é o morto que não resiste e levanta da sua condição fúnebre. Essa é a condição. Jesus é Senhor, Jesus é o Rei dos Reis. Ele verdadeiramente venceu a morte. Ele, quando salva essas pessoas, quando ele manifesta o seu poder, ele quis dizer para Deus o seguinte: Senhor, impute em mim o sangue dessas pessoas. E ele foi, morreu na cruz por elas e por nós. Por isso, nosso coração fica jubiloso em saber de que o Senhor, além de ser poderoso, mas ele quer nos mostrar algo de mais penetrante, mais profundo nesse texto. E o que nós imaginamos é de que aqueles homens, imediatamente eles pararam e ficaram chocados. O que nós podemos entender é que no mesmo versículo 14, Jesus diz assim para ele: jovem, eu te mando, levanta-te. Aquele jovem estava morto, aquele jovem estava inerte, ele não tinha condições de levantar por si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto nos remete a entender de que esta é a imagem da conversão. Nós todos éramos mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor também nos tocou o nosso caixão. Ele fez com que nós ressurgíssemos e nos salvou para a sua glória. Por isso, quando Jesus diz: deixe os mortos que enterrem os mortos, é que nessa procissão da tristeza, nessa procissão que estava seguindo Jesus, haviam pessoas que também eram mortas, espirituais.
E ali Jesus manifesta o seu poder e mostra que somente Ele, não pelo mérito, porque a sua contribuição para a sua salvação é zero. A contribuição para a salvação que Jesus me deu é zero da minha pessoa. Porque é graça. Jesus salva pela graça. E todas aquelas pessoas eram mortas espirituais. E que ali nos representa de que Jesus, ao tocar aquele caixão, Ele está dizendo para aquelas pessoas de que só Ele tem poder sobre a morte e sobre a questão de nos tirar da condição do inferno. Só Jesus. Louvado seja o seu nome. E no versículo 15 diz assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus o entregou à sua mãe. Que coisa maravilhosa. Tornou-se festa aquela multidão. Tornou-se em festa. Jesus tinha feito a primeira ressurreição. E sabemos que 8 pessoas na Bíblia tiveram ressurreições. Mas o que nós podemos entender que elas foram revivificadas. E que a perfeita ressurreição é a de Cristo, de que Ele não morreu e nunca morrerá. E nós, que um dia seremos ressuscitados e nunca mais morreremos. Então, essas pessoas retornaram à terra e com o passar do tempo morreram de novo. Mas todos nós seremos ressurgidos e o Senhor nos abençoará e viveremos para sempre com Ele. Por isso, o nosso coração, o coração daquele que é salvo, o coração daquele que é encontrado por Deus, porque na realidade, Jesus Cristo, Ele não foi convidado para ir lá. Ele não foi chamado para ir em Naim. Ele foi porque Ele quis buscar pessoas e salvá-las. É o Senhor que nos busca. É o Senhor que nos salva. O versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. O que significa isso? Que grande profeta é esse? É o próprio Deus. E qual é a mensagem que Ele tem para nós aqui? É a mensagem que nós encontramos no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. O Senhor diz: este é meu filho, em quem me comprazo. Ouçam-no. Deus quer que nós ouçamos a Jesus. Deus quer que nós leiamos a sua palavra, para que Ele nos busque e transforme as nossas vidas, nos regenerando e autenticamente fazendo com que nós arrependamos da maneira certa. É isso que o Senhor quer de nós. Louvado seja o seu nome, para sempre e sempre. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Por isso, nesta noite, você que ainda não conhece a Jesus, eis que o Senhor te busca. Abra o teu coração e entregue o seu coração a Cristo. E permita que Ele te dê a regeneração. Se arrependa dos seus pecados. E nessa procissão, nós vemos que existe a procissão da vida e a procissão da morte. Em qual delas você se encontra? Em qual delas você está frequentando? Porque nesse mundo, muitos dos cristãos estão na procissão da morte, pensando que estão na procissão da vida, porque o sistema do mundo misturam as coisas e as pessoas se perdem, porque não leem a palavra não testifica,
e elas se tornam perdidas. Por isso, volte-se ao Senhor. Arrependa dos seus pecados. Saia dessa procissão da morte e adentre a procissão da vida. E no mais, quero louvar a Deus por esse momento e agradecer. E também dizer que nós todos precisamos desta graça de Deus. E que não é pelo mérito que nós temos a salvação, e nem a fé. É nós. Hebreus 12:2 vai dizer que Jesus é o autor e consumador da fé. É Ele que nos dá fé. É Ele que nos tira da condição de mortos para estarmos vivos nele mesmo. Tudo isso é uma figura da imagem da conversão. E que Cristo quer que nesta noite você aprenda e saiba de que Ele é o dono da vida. E Ele quer tocar o seu caixão e revivificar a sua vida nele. Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer pelas vidas que ouviram e assistiram e pelas vidas que o Senhor vai tocar, para que elas te conheçam e saibam que são pecadores. Saibam que estavam mortos em seus delitos e pecados. E que nesta hora o Senhor toca os seus caixões e elas renascem para Cristo. Por isso te glorificamos e te bendizemos. Abençoe-nos como igreja e que nós venhamos a estar na tua presença em santidade de vida pela tua misericórdia e vivermos glorificando o teu nome para a tua própria honra e para a tua própria glória. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.